O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresentam uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. A nossa convidada de hoje é Sandra Silva, uma visionária da moda e das artes, nascida em Almada e residente em Azeitão há 2 décadas. Foi a primeira estilista de moda portuguesa a abrir cursos de estilista na Escola Caminho do Sol nos Açores, em parceria com o IFP de Setúbal. Com uma formação acadêmica notável, alcançou uma média de 18 valores na Escola Superior Alcântara Moda e Fundação Ricardo Espírito Santo de Lisboa. Sandra Silva comemora 30 anos de uma carreira brilhante como designer de moda e formadora, tendo passado pelo IEFP de Setúbal e Sines, Escola de Moda Ana Sobrinho e Escola Caminho do Sol. A sua experiência inclui o desenvolvimento de atividades em desfiles de moda e eventos como a Fio Moda, onde foi assistente de grandes nomes como Antônio Augusto, Rogério Alves e Manuel Alves, dupla no estande de Nuno Gama. A sua curiosidade é notória, apresentando-se como consultora de imagem de artistas como a cantora Micaela, o Eurovisão, e contratou atrizes como Mafalda Marafusta nas novelas da TVI A Herdeira e Jogo Duplo. Com um coração generoso, tem uma vasta experiência em voluntariado, aplicando o seu talento como designer de moda em instituições como a Humana, Farol e a Comunidade Cigana. A sua excelência foi reconhecida com prêmios consideráveis em moda e pintura, destacando-se prêmio na Feira do Tecido de Lisboa e pela coleção Cor é Vida, Mulher Cabo-Verdiana, 2017 e 2018. Primeiro, prêmio e prêmio de melhor criatividade no concurso do Avental da Festa do Morango de Azeitão, 2017-2018. Prêmio de Mérito na categoria Moda no Mulheres Empreendedoras Europa e África, 2019. Distinções nos Globos de Moda de Portugal, como Formadora de Moda, 2022 e Estilista Revelação, Moda em Artes Plásticas, 2023. Reconhecimento internacional nas artes, como medalha de bronze e menção honrosa no Salão Internacional de Arte em Pequeno Formato, 2022. E vencedora no concurso de pintura internacional, Retratar o Lupus, 2024. Em 2024, foi distinguido com o prêmio Melhor do Ano LB Eventos e Premiações Internacional, o troféu Eu Sou Diva e o troféu Talentos da revista Elle Magazine. É a designer de moda por trás da coleção Upcycle, reduzir, reutilizar e reciclar, no desfile Perspectiva Zero Resíduos, 2024, apresentando vestidos de gala exclusivos e reciclados. Seus projetos futuros incluem o Prêmio Swiss Excellence Literature Network e o Prêmio Award Swiss Network, 2025. O seu reconhecimento transcende fronteiras, sendo nomeada Embaixadora da Moda Internacional pela COBLAC, Corte Brasileira de Letras, Artes e Ciência, e Embaixadora da Paz pela WFWP Europe, Women's Federation for World Peace, ambas em 2025, ano em que também receberá o título de Doutora Honoris Causa em Artes e em Literatura. Agora pegue o café e relaxe com essa deliciosa entrevista. Então, seja muito bem-vinda a este canal, a este programa Uma Só Voz. Olá, boa tarde para todos. Bem-vindo, obrigado por este convite, Sabrina. Estou muito feliz de estar aqui hoje convosco e de poder dar a conhecer a pessoa que eu sou e descrever o meu percurso todo profissional. Até chegar Para nós é um grande prazer recebê-la aqui no Uma Só Voz e poder, inclusive, apresentá-la também para o nosso público, a sua trajetória, a sua caminhada, né? Lady Sandra Silva, como autora, como escritora, como iniciou essa carreira, como se viu pela primeira vez nesse contato com as letras. Então é assim, o meu nome é Sandra Maria Rodrigues da Silva, tenho 54 anos, nasci em Almada, resido em Portugal, em Azeitão, ao pé do vinho da Bacalhoa, que toda a gente conhece, que o povo brasileiro adora. Sou estilista há 30 anos,
Fui das primeiras estilistas portuguesas a abrir uma escola de moda em parceria com o IFP de Setúbal em 1998, nos Açores, em Ponta Delgada. Formei vários estilistas do nosso país, aqui em Portugal, e também trabalhei com grandes nomes do campo da moda, Nuno Gama, Rogério Alves, António Augustos, que toda a gente conheceu, a dupla Manuel Gonçalves. Entretanto, fui sempre trabalhando como formadora de moda, porque foi a área que eu sempre escolhi no meu curso, era a área que mais me identificava, era ser professora de moda. E então fui fazendo o meu percurso profissional, sempre dando aulas nas melhores instituições, nos IFPs, depois abri também a minha escola de moda, onde formei vários estilistas, e depois começou o sonho de crescer no campo da moda com os prémios. Comecei a concorrer a concursos, para mostrar também o meu valor enquanto professora. E foi o seguinte, comecei logo a ganhar o primeiro prémio num concurso dos aventais, em Azeitão, para a Junta de Freguesia de Azeitão. Em 2017 e 2018 ganhei o primeiro lugar e a melhor criatividade. Depois, seguidamente, concorri aos Globos de Moda. Em Portugal ganhei 2 Globos de Moda. Em 2022 e 2023 ganhei o prémio da melhor formadora de moda em Portugal. E depois ganhei o prémio da estilista revelação, foi onde ficaram a conhecer que eu também pintava vestidos. Também estava ligada às artes plásticas, porque só me conheciam como estilista, não me conheciam como artista plástica. E então foi assim. Depois vieram mais prémios a seguir, ganhei o prémio das Mulheres Empreendedoras Europa-África, o prémio de mérito, que é um prémio também muito difícil de se conseguir em Portugal. Fiquei nas, acho que 21 melhores artistas, no meio das políticas, pessoas ligadas à política, cantores, várias profissões. E eu fui distinguida na moda. Depois, a seguir, ganhei mais outros prémios. Já são tantos prémios que às vezes eu até me perco. Ganhei também o prémio da Diva, da Zen Znate, que também é do Brasil. Ela deu-me esse prémio. Ganhei vários prémios como a melhor designer de moda portuguesa. Ganhei também nas artes plásticas medalha de ouro, no 40-50, num concurso da Lupus a nível internacional. Ganhei medalha de bronze e de mérito e a nível de 2020, que são os quadros pequeninos, também a nível internacional fiquei em terceiro lugar. À minha frente só tenho 2 americanas. Portanto, é assim, isto foi sempre um crescimento. Depois, o que é que foi mais de prémios a seguir? Isto são tantos que eu até às vezes até me perco já. A seguir foi a parte da literatura, ou seja, durante o tempo da pandemia eu estive a tirar um mestrado e tive uma formadora do meu curso, uma professora ligada também à formação, que me disse: Sandra, escreve a história da tua vida, porque tens tanta coisa para tu contares às pessoas, tens tantas histórias, tantas fotos, tanto não sei o quê, faz um livro. E ela propôs-me isso e eu numa semana escrevi a história toda da minha vida. E mostrei, e ela disse: está espetacular, agora tens de começar a mostrar. E então eu como estava ligada à televisão, peguei no livro e fui à Curiacos TV mostrar. Eles ficaram super encantados, foi logo lançado o livro lá, mas não a tinha publicado. E então agora, passado 2 anos, resolvi publicar o livro, como sou autora e escritora, publiquei o próprio livro, tive um convite da Linea Brand para ir à Suíça. Fui à Suíça mostrar o livro e ganhei 2 prémios, o de literatura e o de Excellence, e ela deu-me o título de embaixadora lusitana literária, RBCE. Depois, entretanto, fui à Feira do Livro em Lisboa para estar com ela. Não consegui estar com ela nem com as escritoras a Galdi nem a Dutra. Conheci a de Andrea de Portugal, a nossa presidente, e então fiquei encantada. Foi maravilhoso, fiquei mesmo encantada. Ela convidou-me: vem para a rede. Eu não hesitei. Não hesitei mesmo e vim para a rede. E estou a gostar imenso e acho que foi um pulo gigante. Porque eu Maravilha! Sou uma bebezinha ainda como escritora. Isto é o início, mas foi espetacular. Faz todo sentido, né? Porque é uma artista, né? Então, são muitas as formas que você acaba manifestando, transbordando, externando tudo isso que há de arte, né, em si. Sim. Então, natural que primeiro a expressão fosse, inclusive, a partir da moda, né, onde você traz em você uma obra de arte já,
e para artes plásticas, que eu achei fenomenal, realmente, poder transbordar também através desse momento, associando a vestimenta e já uma atividade que fazia. E eu preciso agradecer, e acho que todos nós, a essa pessoa incrível que te deu essa ideia, quase um ultimato, de que você tinha que escrever o livro, porque realmente é necessário. Pessoas que estimulam pela sua história, incentivam, são verdadeiros testemunhos de vida, acabam realmente sendo um exemplo para todos nós de como podemos, né, fazer com que a nossa luz brilhe nesse mundo cada vez mais, apenas acreditando que podemos tudo naquilo que realmente temos chance de querer persistir e fazer e continuar. Olha, que brilhante, fico feliz porque finalmente o livro também veio e você não hesitou. Você falou, com certeza, vou embarcar nessa jornada. E não só, o ano passado fiz os 30 anos de carreira e tive a oportunidade de fazer aqui em Azeitão, na Biblioteca de Azeitão, foi a Câmara Municipal de Setúbal que me cedeu o espaço e apoiou para eu fazer. Tive a oportunidade de trazer a minha professora de Tecnologia Têxtil, que foi a pessoa que impulsionou a minha carreira na formação da moda. Como eu tive 19 valores, fui das melhores alunas, ela também me ajudou e disse, vais começar já a dar aulas. E foi assim que eu fui parar aos Açores e Setúbal e abri a primeira escola. E tive a oportunidade de passar estes anos todos, eu reencontrar a senhora, porque eu já não via a senhora há 30 anos, encontrá-la em Azeitão, que ela mora aqui ao pé de mim, ir à exposição, à inauguração da minha exposição e aos meus 30 anos, e ela estar orgulhosa, porque realmente ela diz, eu bati o olho em ti, sabia que tu ias ser um sucesso. E eu poder estar ainda aqui hoje e ver o teu sucesso, para mim, é maravilhoso. E é uma forma de gratidão, né? Uma gratidão. Sua, por ter tido uma mentora, e ela poder ver os frutos, né? No que resultou. Exatamente. E uma forma de gratidão dela, de ver que realmente você continua como professora, principalmente, também semeando, e com certeza vai também comemorar com muitos frutos, já tem comemorado com frutos próprios, né? As premiações são um exemplo disso, mas certamente pessoas que vêm bebendo dessa fonte, né, desse seu conhecimento, da sua experiência, também têm a chance de frutificar, e assim vai crescendo essa árvore cada vez mais frondosa, maravilha. Olha, isso é uma homenagem incrível, né, de você poder estar com pessoas que te inspiraram e elas poderem também se inspirar no trabalho que agora você vem fazendo. É maravilhoso. Porque este trabalho da moda é difícil, nós conseguirmos mantermos na moda, como deve saber. Porque, assim, ser estilista, se a pessoa seguir o caminho de montar uma loja, desfiles e isso tudo, isso chega a um tempo que isso perde-se tudo. Vai tudo por água abaixo. Ou a pessoa tem dinheiro para conseguir subsistir esse caminho, ou então perde-se. Eu preferi sempre a linha da formação, poder ensinar, poder mostrar o meu trabalho e ir progredindo. Porque eu tinha um sonho e o meu sonho foi sempre montar um museu, uma casa-ateliê de moda. E já montei. Foi agora no dia 9 de agosto, eu inaugurei em Alpalhão, Nisa. Ainda não está aberto ao público porque eu estou à espera de uma licença, porque aqui em Portugal é um bocado complicado, uma licença para abrir o alojamento local. Vou ter também a parte do alojamento, ou seja, as pessoas que quiserem vir conhecer a Rainha do Avental, podem marcar para vir passar um fim de semana ou durante a semana, e depois têm acesso à parte também do ateliê, onde estão os vestidos, os vestidos de gala, que é um projeto que eu tenho o projeto dos aventais, que é uma patente registada, e também tenho a parte da literatura, onde está o meu livrozinho, este livro que eu tenho, a minha biografia. Maravilha! Deixa eu colocar ele aqui para o pessoal. Olha a produção. Maravilha! A biografia, a história da vida de designer de moda, Sandra Silva. Isto
Tem aqui várias fotos dos trabalhos que eu tenho feito. Das coleções. Tem aqui trabalhos da televisão, que eu fui convidada pela TVI, Plural TVI, para vestir a Mafalda Marafusta na novela da Herdeira. Eu é que a vesti com o vestido de noiva e fui também gravar a própria novela, que fui a primeira estilista em Portugal a ir vestir o vestido em direto para a televisão. Pronto. Tem aqui a parte também do voluntariado, porque eu sempre trabalhei também na parte do voluntariado para ajudar nas causas. Aqui os prémios todos. No geral é isto. Olha, é incrível, mas assim, tem muita coisa, esse livro é riquíssimo, né? Eu às vezes até me perco porque os prémios são mesmo muitos, a nível internacional, muitos mesmo. Não só E é nacional, riquíssima a sua história, né? Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu o avental, a patente do avental, a história do avental. Conta para a Então, gente sobre a sua história, como você criou esse processo do avental, como ele surgiu de é fato. como eu lhe estava a dizer, eu em 2017 e 2018 ganhei os 2 prémios aqui da Junta de Freguesia. Isto foi um prémio que a antiga Presidente da Junta criou, porque isto era uma zona de fábricas dos morangos e dos tomates. Era um sítio agrícola onde tinham essas fábricas e as senhoras antigamente tinham aqueles aventais tipo uma bolsa, onde apanhavam os morangos. Faziam da bolsa tipo um saco. Então eles criaram esse concurso para não se perder esta história, porque isto é uma história que tem 100 anos, a história do avental. E então eu concorri e criei aventais completamente diferentes do que estavam habituados, porque eram aqueles aventais antigos com as rendinhas, e eu não, eu dei uma nova viragem nos aventais. Além de utilizar as rendas, comecei a utilizar outro tipo de tecidos e a fazer aventais que se desmontavam. O que eu ganhei o primeiro prémio é um avental que se divide em 3 partes, ou seja, esse avental único dá para dividir em 3, que dá para transformar em 3. É um avental muito giro. E então eles acharam que era fora do vulgar, não é? E também uma criatividade espetacular. O segundo avental também foi um avental que tinha uns bolsos assim muito grandes e com coisa também foi completamente diferente. Também teve o mesmo prémio. A partir daí eu comecei a ganhar o gosto pelos aventais, fui fazendo 1, 2, 3, até que criei uma patente. E como estávamos na pandemia, eu aproveitei, registrei e comecei a continuar a fazer. Depois tinha os desfiles de moda, cada vez que ganhava um prémio como a melhor designer, lá eu e fazia mais 2 ou 3 e apresentava os aventais, e foi assim. Neste momento tenho 33 aventais. Uau! Porque o desafio, né, é que não seja só estética, que Não. saia do lugar comum e faça com que ele seja funcional, prático, e você criou diversas alternativas e opções, e de um artigo que é bastante importante, porque faz toda a diferença, faz parte do cotidiano, né, da comunidade, e, ao mesmo tempo, trouxe uma qualidade maior para aquele trabalho, para a vida daquelas pessoas. Olha, sensacional, não é à toa que realmente é premiado, porque você fazer a diferença na vida das pessoas dessa forma, onde o dia a dia delas, né, é aprimorado, é melhorado, e isso é, olha, sensacional, porque você ter alguém que se preocupe, que pense nesses detalhes, onde você pode melhorar a vida de alguém naquilo que, às vezes, as pessoas não costumariam pensar, porque é parte de algo que poderia ser simples, né? Às vezes as pessoas podem enxergar o avental como algo que é simples no seu... é algo que todo mundo usa, é algo que já existe, é algo que já é assim, eles já usam há 100 anos,
mas poder ter esse carinho, né, essa atenção e transformá-lo num objeto de engenharia da moda e fazer realmente com que ele se transforme em vários e atenda, né, aquela população da melhor maneira, realmente amar a moda e amar as pessoas, né? À toa que no seu livro também tem uma obra de voluntariado. Como é que foi recebido esse momento dos aventais? Como é que tem sido para as pessoas receber a ideia do avental? Como é que toda essa história foi se perpetuando e que com certeza saiu deste lugar e tem ganho o mundo? Sim, foi o seguinte, Sabrina, eu a partir de criar estes aventais, porque toda a gente sabe que eu ganhei os prémios, então o Jornal Expresso, aqui em Portugal, deu-me logo o nome da Rainha do Avental de Azeitão. A partir daí ficou logo a Rainha do Avental de Azeitão. E então eu comecei a divulgar, porque assim, o avental é um símbolo da nossa cultura popular portuguesa. E eu acho que também não se pode perder. Não se pode perder esta arte, porque nós temos que a divulgar cada vez mais, está a perceber? E dar uma nova roupagem. Tanto que eu comecei a fazer aventais diferentes, pintados, outros com renda, outros com colagens, que eu também trabalho a parte da reciclagem. E então mostrar tudo diferente, está a perceber? Nunca perdendo, sempre com o objetivo daquele ser um símbolo de arte, mas também poder ajudar as pessoas que estão mais em baixo, criar essa autoestima para cima. Nós temos as cozinheiras, ninguém dá valor a cozinheiras. Isso não é assim. Nós temos que dar valor a todas as pessoas. O avental é um símbolo e temos que transmitir isso às pessoas, temos que transmitir o bem-estar. A nossa alma, o nosso espírito tem que estar bem com nós próprios e também mostrar aos outros, não é? Que estamos bem. E foi Perfeito. Nisso que quis sempre fazer e divulgar cada vez mais. Então criei a Rainha do Avental, que também está neste livro. A Rainha do Avental sou eu, é o boneco. Que existe um boneco mesmo e existe um avental específico da Rainha do Avental. Mostra para gente, eu quero ver. Eu, por Isso acaso, é muito rico. Deixa lá ver se eu tenho aqui, eu não tenho aqui pessoalmente porque está no museu, mas devo ter aqui no livro para que possa mostrar. Deixa lá ver. O livro traz muitas informações muito. Para a gente é muito importante poder conhecer essa trajetória, porque, como você disse, a autoestima, né, dessas pessoas Autoestima. é uma das coisas que, poxa vida, melhor a ser trabalhada. A autoestima tem que ser muito trabalhada. E onde é que está? Ah, está aqui. O avental da Rainha do Avental é este aqui de cima. Este. Ah, com a bonequinha. Que lindo. É o chapeuzinho. Tem o símbolo da máquina de costura e dos manequins. Foi mesmo feito para a Rainha do Avental. Que maravilha. Depois tem vários, não é? Mas é muito giro. Depois tem outros com morangos, tem outros com meninas, tem assim uma variedade de aventais. E então, neste momento, eu até já estou a criar uma nova coleção que era para ser apresentada no final do ano, mas em princípio deve ser no princípio do ano, onde eu estou a trabalhar já aventais, mas completamente diferentes. Ou seja, fui buscar aventais antigos, fui buscar rendas antigas, como a renda de Richelieu, não sei se conhece, que existe aqueles paninhos para se meter nas mesas de Richelieu, e eu peguei nesses paninhos e transformei em aventais. Não cortei, transformei. Isso é o que vai sair agora na próxima coleção. E as rendas, isso tudo. Perfeito. E esse museu já sei que vai ser sucesso, né? Isso foi um anúncio maravilhoso. E ele até já foi inaugurado. E eu criei o projeto de moda, que é a Mr. Queen ao Palhão 2025, designer moda Sandra Silva. Como eu sou formadora, já estou a formar também modelos tops a nível internacional. Já comecei a formar modelos e que estão a trabalhar comigo também neste projeto, e a minha alegria é poder expandir para o mundo fora. E trazer com também certeza as pessoas da parte da literatura também a Portugal para virem ver o museu. Não, achei lindo, e principalmente por ser um sonho, né? Realizar um sonho. Aliás,
um, dois, né? Porque com certeza são muitos os sonhos que te levaram até aqui, que te trouxeram até aqui e que continuam te levando, por exemplo, a sonhar com o museu que agora foi realizado. E que maravilha poder ver isso se concretizando e mais planos continuando a surgir, né, dentro da sua vida, dos seus dias, sempre pensando nas pessoas. Fiquei muito emocionada em ver que no seu livro, além de você pensar bastante nas mulheres, você falou que tem uma linha só de gala, né? Depois a gente podia falar um pouquinho sobre isso, sobre os vestidos, mas só de derramar um pouquinho da arte também, das artes plásticas, em desenhar, em pintar os vestidos, isso eu já achei de um carinho fenomenal com aqueles que vão vesti-los, né? Com as pessoas que vão receber e que vão ser presenteadas com esse tesouro, porque poder vestir, né, não só uma vestimenta que é feita do início, cada linha traçada ali, cada botão, né, cada canutilho, cada adereço, renda, transformá-las. Olha, que impressionante. Isso é de um cuidado e de um carinho incrível. É tudo pintado à mão, tudo pintado à mão. E como você se descobriu nas artes plásticas e resolveu pintar? Como foi essa ideia inicial de resolver pintar em tecido? Olha, Sabrina, foi mesmo agora na pandemia, neste tempo, a seguir à pandemia, que eu estive mais tempo em casa e eu pensei, não, agora vou começar a pintar vestidos, vamos ver o que é que isto vai dar. Porque eu já pintava, não é? Só comecei a pintar para uma cliente, ela adorou, olha, a partir daí foi sempre a pintar vestidos, até hoje. Já vão 3 anos a pintar vestidos. Vestidos, gravatas, isso tudo. E o particular disto é que é assim, lá no meu museu eu tenho lá tudo e as pessoas que forem lá passar o fim de semana podem vestir os vestidos, podem fotografar, porque eu tenho uma cadeira de rainha, tenho as faixas da Missal Palhão e tenho as coroas. Até para os mais pequenos eu também tenho coroa para poderem usar. Então, uma experiência imersiva, né? A pessoa, além de visitar, de conhecer, ela pode vestir, pode ter essa experiência. Pode. Nossa, que bacana! Ou seja, é um acolhimento realmente de fazer com que a pessoa experimente de todas as formas a sua arte. E pode estar comigo, pode comer comigo, pode ir aos restaurantes, aos sítios, fora, para conhecer como é que vive a Rainha do Avental, porque as pessoas têm curiosidade nisso. Com certeza. Olha, eu já quero aproveitar, então, para que você divulgue as suas redes sociais, o seu contato, para que tantas pessoas consigam o livro e alcance essa história incrível com tantos registros maravilhosos, mas principalmente para que possam, né, conhecer o museu, conhecer essa história de perto, e eu adorei essa forma de poder sentar com você, tomar aquele café, fazer aquele almoço e conhecer os lugares. Conta para a gente, como é que a gente pode entrar em contato, o público que está assistindo, entrar em contato para poder fazer tudo isso, combinar com você essa travessia de poder fazer uma jornada ao museu e, ao mesmo tempo, principalmente, conseguir esse livro que de qualquer parte do mundo as pessoas possam conquistá-lo. Então, poderão fazer através da Rede Sem Fronteiras ou fazer através de mim para o meu e-mail, sandramariasilva7890@gmail.com, ou para o meu número de telefone 351-9280-55008, ou através do Instagram Sandra Maria Silva 7890, através também do TikTok, também está lá Sandra Silva, ou do user também 7890. Portanto, maravilha! E eu vejo que você tem essa sensibilidade, né, com as pessoas, sempre pensando não só em fazer peças lindas, mas fazer peças funcionais, peças confortáveis, pensando em quem vai vestir, principalmente, né, tanto que pensa até mesmo em restaurar a autoestima de pessoas, em elevar, né, esse psicoemocional, fazendo com que as pessoas possam trabalhar, né, bem em si mesmas. Como é para você e como começou a desenvolver a ideia também do trabalho voluntário? Fala um pouquinho sobre isso que está no seu livro, achei também tão interessante.
O trabalho voluntário foi praticamente desde os meus 11 anos, que eu comecei logo a fazer voluntariado, porque também já era uma prática familiar que nós fazíamos. Eu, para começar, vou falar um bocadinho que não falei lá atrás, eu sou de uma família de artistas. Ou seja, a minha avó era alfaiate de homem, uma alfaiate já muito reconhecida. A minha tia era a Maria Teresa Palmela, que foi a pessoa que fundou o Teatro Amador Português em Portugal. Ela já faleceu agora há 2 anos. E a minha prima, a Luísa Parola, costureira, que também fundou o Carnaval de Sines, que também está ligada a uma escola de samba do Brasil. Portanto, é assim, eu cresci sempre no meio do espetáculo, em casa do associativismo, que nós sempre tivemos ligados a causas humanitárias, a associações, porque a minha tia, como era do teatro, ela estava muito ligada a essas coisas e ela própria também fundava as associações. Portanto, como vê, era quase impossível eu fugir das tradições familiares. E dei o seguimento. Também tive um primo que faleceu muito novo, que também era um grande artista plástico, portanto, é assim, de um pouquinho daqui e dali eu sempre fui seguindo o conceito familiar. É o que eu tenho a dizer. E com muito me orgulho, né? Olha, você comentou sobre a história da sua tia, ou seja, a moda ela sempre esteve presente também na sua vida, né? Toda essa parte de estética do designer, ela já era conhecida, já vem de família como um legado, né? Já. E conta para a gente sobre essa parte também da sua história, que eu achei incrível, você ser a primeira figurinista na televisão em Portugal, né? Você poder falar sobre isso no seu livro também é de extrema relevância, porque é uma herança cultural que fica, né, para um povo, não só dentro de uma região, mas assim, é realmente um destaque muito importante e que com certeza abriu caminho para muitas outras pessoas. Conta para gente como foi essa experiência, como se iniciou, como surgiu a chance, a oportunidade de poder atender a televisão dessa forma. Pronto, eu já estava ligada à televisão, só que estava por trás dos ecrãs, estava nos bastidores. Eu já trabalhava para várias produtoras e várias séries de televisão dos 3 canais em Portugal, só que eu nunca quis ser conhecida. Dar-me a conhecer ao público, estar muito presente a nível de televisões e essas coisas, eu nunca fui sempre uma pessoa que gostei mais de estar por trás. E então houve um dia que eu fui à TV fazer um trabalho e houve uma diretora lá que me disse assim: tu és estilista, mas eu quero que tu sejas conhecida, então vou-te propor uma coisa, nós estamos a gravar uma novela, que é a Herdeira, e tu vais ser a convidada para ires vestir a Mafalda Marafusta em direto. E eu não hesitei, apesar de não querer, mas não hesitei. Pronto, disse que ia e fui. E ela disse assim: a partir deste momento tu vais à televisão vestir a Mafalda, tu vais ser conhecida, vai ser uma projeção. E realmente foi. Foi uma projeção enorme, que eu não estava à espera. E ser a única estilista em Portugal a fazer isso, para mim, foi espetacular. É porque se calhar gostavam mesmo do meu trabalho e viam que eu tinha valor, né? Fui, vesti e a partir daí foi sempre a crescer. Sempre convites para aqui e para ali e darem-me a conhecer cada vez mais. E depois com os prémios, então, não parou. E o mais interessante é que você disse que não hesitou, ou seja, você aceitou o desafio, foi com coragem, com ousadia, e fez uma diferença enorme na sua trajetória, na sua história, ou seja, foi realmente um ponto crucial para mudar tudo, né? E como é que é poder lidar direto com uma atriz, personagem numa novela, de uma importância enorme nessa cultura, e também poder fazer com que a sua inspiração se reflita naquela modelo e naquele personagem, porque você acaba atuando de uma certa forma com a atriz, porque você, através da vestimenta, também reflete a personalidade, o caráter daquele personagem. Como é que é fazer essa atuação junto com a atriz, mas de uma forma tão diferente,
que é através do figurino como estilista? Para mim foi espetacular, nunca pensei que a aceitação fosse, para já porque ela é uma excelente atriz, depois é uma pessoa muito parecida comigo a nível de caráter, é logo, atira-se logo de cabeça, adorou, e depois ter a oportunidade de vesti-la e também estar lá mais outras atrizes que para mim são o máximo em Portugal, que é a Alexandra Lencastre, poder trabalhar com a Alexandra também, foi espetacular, não estava mesmo à espera. E sentir que elas gostaram do meu trabalho. E depois tive outro convite a seguir, no penúltimo episódio, que foi o encerramento que elas fizeram a festa da novela, eu também fui e também fiquei, também gravei com elas. Gostaram imenso do trabalho. Depois a seguir o que é que eu tive? Tive uma cantora, também muito conhecida em Portugal, que é a Micaela, deu-me 2 dias para lhe fazer um fato, que ela estava a mudar o estilo de cantar, pop rock, queria um fato cabedal com umas correntes, então em 2 dias estava aflita que ninguém lhe fazia o fato, eu disse, eu faço-te o fato, que ela conheceu-me aqui no Hotel de Azeitão, já sabia quem eu era, não sei o quê, veio falar comigo, eu faço-te o fato em 2 dias e tu vais para a televisão e vais-te safar com isso. E foi para o programa da RTP, na Lousém, na Figueira da Foz, e foi espetacular. Ficou encantada também. Uau, outro desafio, em 2 dias... Em 2 dias. Lá fui eu a caminho de Évora para a parte da feira dos tecidos, buscar tecidos e a cortar e não sei o que, e tirar. Mas ficou espetacular, lindo mesmo. E mais uma vez, né, uma vestimenta que vai refletir a personalidade, agora dessa vez através da música, né, onde o artista também se derrama na sua arte, então tem uma conversa com aquela identidade daquele artista, né? É um trabalho muito difícil, porque você poder atender dessa forma não é só uma vestimenta que você está costurando, está fazendo, está criando com base numa ideia sua, tem que também obedecer e se relacionar com uma ideia já existente, que é aquela pessoa, né? Como é que você faz para conversar? E você trabalha muito bem sob pressão, né? Eu gosto disso que você vê assim, eu vou aceitar o desafio. É comigo mesma, eu vou para cima. Que sensacional. Foi espetacular, porque assim, uma coisa que peço logo às pessoas, quem já me conhece e sabe, eu digo logo, confiem e deixem nas minhas mãos que isto vai sair perfeito. E assim, ela só me disse, quero o fato assim com corretos e não sei o quê. Então, vais levar uma criação minha. Só tiramos as medidas, experimentas e não sei o quê. Tirámos as medidas, ela experimentou, só tive que dar ali um jeitozinho nas calças. Na segunda vez já estava tudo perfeito. E ficou espetacular. E foi assim. Tive outro desafio também muito engraçado. Conta. A política do nosso país em Portugal, das artes plásticas. O meu marido também está ligado à política, não é? E então propôs-me assim, que tal fazer um quadro para a Assembleia da República, para um determinado partido. E então eu fiz, o quadro está na Assembleia da República, também foi espetacular. Também está no livro. Mostra para a gente, isso é importante, acho legal a gente poder contribuir com essas fotos para cá, porque o público, ele precisa ver a riqueza, esse livro é um tesouro. Está na Assembleia da República, este quadro, foi oferecido também. É porque você comentou que você já produzia as artes em pintura também, né? Também tem aqui outra coisa muito gira, na parte dos reciclados. Isto foi no tempo da pandemia, eu estava em casa e disse assim, não, vou fazer aqui um vestido, temos que ocupar o tempo, então vou fazer um vestido. E então este vestido foi feito a partir de uma cortina de casa de banho. Uma cortina de plástico de casa de banho. Eu fiz o vestido. E depois tinha lá um papel tipo vegetal, fiz aí um cravo. Uau! Olha, o que eu quero dizer é que você, diferente de muitas pessoas, porque a pandemia, ela certamente foi um período, né, do Covid-19 que abalou, obviamente, todo mundo, mas muitas pessoas não conseguiram frutificar na pandemia. O isolamento, a reclusão social, isso fez com que muitas pessoas psicoemocionalmente ficassem mais deprimidas, mais ansiosas. Agora,
não que não tenha acontecido com você, por exemplo, porque eu acho que todo mundo ficou sensível, obviamente, a esse momento, mas ver pessoas como você, que conseguiram transformar, transcender esse momento para produzir, isso é incrível, porque além de trabalhar com o reciclado, e que, de óbvio, né, com uma pessoa que é hipercriativa, que é artista plástica, é uma artista completa, então, poder criar em casa, isso com certeza foi inevitável para aquele momento de, já que a gente está aqui, É já que a verdade. pandemia nos manteve nesse lugar, nesse momento, vamos produzir e fazer algo com isso. Mas o que eu achei mais interessante foi quando você conta no livro sobre o fato de fazer um mestrado. Ou seja, você não só produziu dentro daquilo que você já atuava, como Tive sempre a buscou estudar. novos momentos, né? Você se aprimorou ainda mais. Conta para a gente sobre isso, porque é uma forma de realmente um exemplo para as pessoas. Esse seu testemunho, ele incentiva muitas pessoas, porque mostra que, mesmo em momentos em que, obviamente, as pessoas estão sofrendo por todos que estão ao Sim. redor, por si, muita gente sofrendo dores, né, emocionais, além dos que sofreram com a doença, mas ainda assim não se deixar abater, não se deixar derrotar, não se deixar abalar totalmente por uma situação que muitas vezes está além do nosso controle, mas reagir a isso, naquilo que está no seu controle e fazer o seu melhor. Então, buscar fazer melhor. O que eu posso fazer nesse momento para melhorar a situação, melhorar os meus dias, melhorar a minha pessoa? Conta como foi essa ideia de buscar fazer um mestrado nesse momento, além de toda essa frutificação também nesse momento que, para muitas pessoas, nem teriam essa ideia, mas que você conseguiu, ainda assim, superar, suplantar e transcender. Eu é assim, eu durante o tempo da pandemia, tanto da primeira fase, do primeiro ano, como da segunda, eu nunca parei. Aliás, até tenho no meu Facebook, tenho vários registros. Eu todos os dias eu fazia peças de teatro, eu fazia poemas, eu ia para a cozinha, fazia bolos, eu punha lá o meu amor nas coisas todas, eu inventava coisas, até com os hidradores eu fazia peças de roupa, era tudo, coisas muito giras. E então pensei, não, eu não vou estar parada, eu vou ter que estudar, eu quero acabar o mestrado em animação sociocultural, porque eu tenho que animar os velhotes cá de casa, porque os meus pais tinham 81 anos, e pensei, não, eu vou animar esta gente toda, vou acabar o curso, não sei o quê, e foi assim que eu fiz. E depois conheci uma formadora, como eu lhe disse, uma professora espetacular, espetacular. E ela disse-me logo, não, tu tens muita vida, tens que puxar isso e isso. Entretanto, eu já estava a pensar que também tinha que ser embaixadora da paz. Porque na altura já me tinham proposto, e que tal tu seres embaixadora da paz e não sei o quê, não sei quantos. E eu disse, eu vou ser embaixadora da paz. Comecei a estudar, comecei a estar aqui na internet a fazer para o estrangeiro, para a ONU, a fazer as palestras e a ver como é que era, como não era, não sei o quê. E este ano surgiu, há 2 semanas, o Covid e sou embaixadora da paz, neste momento, a nível mundial. Portanto, é assim, a minha cabeça é sempre uma alma criativa, estou sempre a criar, a criar. Eu depositei o meu amor todo na minha criação. Está a perceber? Porque se eu estiver ocupada, não penso em certas coisas. Já que não sou feliz no amor, olha, sou a criar. Mas É assim. você é super feliz no amor. Imagina, você falou a palavra mágica, porque se você não fosse feliz no amor, ou seja, você não conseguiria É verdade. transbordar tudo isso. Só É quem paixão. ama É é isso. capaz de poder mostrar e poder transbordar esse amor em tudo que faz. E a gente vê isso em todas as suas obras, né? Em todas as suas ideias. A sua ideia do avental já foi pensando no melhor do outro, no melhor para aquelas pessoas. Poder transformá-los, pensar com carinho, com amor nessas pessoas, nesse próximo. Né? A ideia do voluntariado já é mais do que amar, porque o voluntariar é um ato de amor,
né? Ou seja, você transpira amor, né? Eu E adoro. amar Sabrina, eu para mim, é um dom, é é, mais do que um talento, é um dom. Sabrina, eu para mim o que me dá mais gozo e que eu adoro é poder ajudar. Poder ajudar. O voluntariado eu revejo-me. Eu vou para lá, eu sei lá, eu ajudar aquelas pessoas para mim é um orgulho mesmo. Nem que seja com uma palavra, não é? Poder contribuir para ver a alegria nas pessoas. E é assim, eu não sou uma pessoa que me dou com toda a gente e não faço exclusão. Para mim não existe exclusão, é tudo igual. Eu, além de fazer voluntariado em várias frentes, com várias associações, eu também ajudo pessoas da etnia cigana. Já há muitos anos. E não posso dizer que são isto ou aquilo, para mim é tudo igual. Agora, você falou do povo cigano e Sim. você falou do teatro, né? O povo Sim. cigano também são pessoas que estão dadas às artes, às danças, gostam, né, das suas vestimentas, tanto que nas etnias, né, os romenos, os espanhóis, onde tem muito da cultura cigana também, aqui no Brasil nós temos também muitos, e são pessoas que gostam da música, né? E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. São pessoas muito alegres. Então, e eu queria saber de você justamente isso, se essa influência do teatro, se ela veio de família, sim. e foi aí que você ainda foi parar na televisão. Como é você trabalhar com teatro? Como você se achou no teatro? Foi por meio do figurino, ou você já achou o teatro antes e o figurino ele veio como uma parte consequente da artista que você é? Eu acho que foi consequente. Porque como eu já fui criada no meio disso tudo, nós já tínhamos que criar os próprios figurinos. Via a minha avó criar em casa, como ela era alfaiate, já criava as peças de roupa para eu vestir, para poder ir para o teatro com a minha tia ou para o associativismo, porque a minha tia também tinha aquelas bandas como, eu nem sei o nome daquilo, as marionetas, como se vê também nos Estados Unidos, com à frente, eu ia sempre à frente da banda e não sei o quê. Era a marionete, pronto, eu estava metida em tudo. E então sempre estive ligada a isso, não é? Elas criarem a roupa para as coisas, para as peças, para isso tudo. E dava-me Agora, eu entendi que mais um ato de amor que você deixou escapar aqui. Eu entendi, pelo que você falou na pandemia, que você cozinha. Sim. Cozinhar é um ato de amor. O Avental, ele nasceu além, né, das pessoas que são as pessoas que estão trabalhando nas produções, as pessoas que estão ali trabalhando de forma rural e que também trabalham nas cozinhas. O Avental, ele veio desse seu amor também pela culinária, porque quando você falou de bolos, eu falei, você sabe fazer um bolo é porque sabe cozinhar, porque as pessoas acham que é fácil seguir receita, mas é difícil para não solar, para sair direitinho, é difícil por conta de temperatura, cada forno tem uma. Me diga, essa ideia do Avental também veio do amor à cozinha, do amor à culinária, e essa pandemia ajudou bastante também a desenvolver essas ideias sobre os aventais? Eu acho que não, nessa parte acho que não. Mas pronto, ajudou, não é? Porque eu também tenho ido a programas de rádio que têm a parte culinária e à televisão, onde eu levo os aventais e também faço comida. Faço e depois mostro como se faz. Porque eu não sigo muito à risca as receitas. Eu própria faço as minhas receitas, modifico sempre tudo. Ou seja, daqui a pouco vai sair um livro de receitas para acompanhar os aventais. O próximo livro que vai sair, que já praticamente ele já está feito, só não está editado, é sobre os aventais. Ótimo, então já vou aqui deixar o convite para que você volte, porque assim que for lançado, aí a gente traz mais um bate-papo para mostrar esse livro novo aqui, já deixo o convite para que a gente possa fazer uma nova entrevista. Agora, eu quero saber como é que foi para você participar, inclusive, com esse livro, que é a sua biografia, que é o seu primeiro livro, o seu livro
que conta a sua história e que fala esses momentos incríveis na maior feira e a feira mais importante do mundo, a Feira Literária de Frankfurt, a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, que tem essa importância, né, mundial. Como é que foi para você estar nesse evento através do convite de Rede Sem Fronteiras? Como é que é esse relacionamento com a Rede Sem Fronteiras, que vem fazendo essa festa da lusofonia em todos os continentes, em todos esses eventos literários incríveis? E como foi, portanto, poder apresentar o seu livro nesse momento, onde, além dos escritores, existe um momento de outros autores conhecidos também, conhecendo seu material, mercado editorial também, representantes podendo ter esse contato com o seu livro. Como é que foi para você essa participação a convite da Rede Sem Fronteiras na Feira do Livro de Frankfurt 2025? Olha, para mim foi maravilhoso porque não estava à espera, não é? Mas depois, desde que conheci a de Andreia, isto tem surgido assim. E aceitei o convite com todo o gosto e foi maravilhoso porque é a maior feira do mundo a nível de negócios. E para mim foi muito bom porque nesta fase, como eu montei agora o meu projeto, isto vai fazer a solidação das duas coisas, porque assim é a divulgação do livro e do projeto em si. E eu poder mostrar o meu livro além fronteiras é ótimo, porque as pessoas cada vez querem conhecer mais a Rainha do Avental, e para conhecer a Rainha do Avental têm que comprar o livro e têm que vir a Portugal, ao Palhão Nisa, e passarem lá um fim de semana para conhecerem realmente o meu projeto e poderem conviver comigo. E então eu amei essa parte de poder conviver com você. Porque a gente consegue, de fato, ir além, né? Esse contato com o criador, né? A pessoa que cria, a pessoa que traz essa inspiração, isso é importantíssimo. Então, eu amei. Olha, agora, você realmente é uma pessoa multifacetada, uma pessoa que não para, né? Eu amei saber do museu, são momentos realmente de muita festa, a gente precisa celebrar. Sim. E quanta inspiração, né? Depois... Então, esses livros vão continuar, porque agora eu sei que já vem outros por aí, vão continuar brilhando em feiras internacionais. Quais são seus planos para daqui para frente? Então é assim, e depois tenho as faixas, vou falar agora das faixas. Sim, por favor. As faixas é uma grande responsabilidade que eu tenho, porque eu sou embaixadora da moda internacional CoBlack, sou embaixadora da moda e artes plásticas Luana Barreto Internacional, sou embaixadora lusitana literária RBCE e sou embaixadora da Federação das Mulheres pela Paz no Mundo, da ONU. Portanto, realmente uma grande responsabilidade que eu tenho, para além do meu projeto, que é Mr. Queen ao Palhão 2025, que tem a ver com o museu, não é? Divulgação do museu. Eu poder ir a esta feira e levar as faixas, para mim, não é só um orgulho para mim, mas é mostrar o meu trabalho e poder explicar como é que funciona. Fiquei admirada, porque eu senti-me o Cristiano Ronaldo. E eu vou explicar porquê. Porque as pessoas todas paravam, todas queriam conhecer o projeto, queriam ver o livro, não sei o quê, e depois do nada surgiu um convite do rei das Arábias, da Arábia Saudita. Uau! Olha, eu acho que você ultrapassou o Cristiano Ronaldo. Ele chamou-me. É o Cristiano Ronaldo da moda de Portugal. Chamou-me ao pavilhão dele, da literatura, chamou a comitiva toda, até o meu marido ficou assim a olhar, era fotógrafos, era jornalistas, aquilo era tudo de um lado e do outro. A imprensa me mandou fazer um chá, ofereceu-me um chá e chocolates, e deu uma conferência de imprensa e fotos comigo para aqui e para ali, e disse assim: para o ano tens que estar na Arábia Saudita. Eu quero-te lá. O Cristiano é meu amigo, o Jorge Jesus é meu amigo, e tu também tens que estar lá. És a Sandra da Moda, tens que estar. E eu disse: está bem, pronto, e lá foi, fizeram o registro deles e foi maravilhoso. Não estava à espera.
Uau, isso é incrível. Não Mas estava mesmo isso é o resultado fruto de muito trabalho, né? Eu acho que o que deixa a gente mais feliz quando a gente está aqui acompanhando a sua história, te ouvindo, assim. é exatamente a valorização, o reconhecimento que o seu trabalho tem, E achei porque piada, isso é desculpa, sensacional. achei piada porque ele disse-me logo assim, estava lá a falar em inglês, era assim, não há problema, tradutor, tradutor, se não souber falar inglês, tradutor, ele queria era tudo lá. Ele queria me servir ao máximo. E a mulher dele também estava lá, olha, foi espetacular. Ficaram encantados. E Ou pronto, seja, já mais tenho, uma vez, cruzando barreiras, sim, ultrapassando fronteiras, verdade, com a sua arte e brilhando cada vez mais. uma vez mais. Isso realmente não tem preço, tem Não. valor. E estou muito contente porque assim já estamos em 33 países, desde que estou na Rede Sem Fronteiras. Já alcançámos 33 países e agora todo o Médio Oriente, com o convite do príncipe e o rei. Para o ano eles querem-me lá. Olha, vamos ver. Se tudo correr bem, lá vou eu às Arábias. Este livro é muito explicativo e conta aqui toda a minha história de vida, desde pequenina até ir para o curso e o caminho que se tem que fazer para se alcançar os prémios. No meio disto tudo está aqui a Nossa Senhora de Fátima. Está para aqui algures, porque eu sou uma pessoa de muita fé e quando consigo obter o que eu realmente pretendo, eu depois dirijo-me a Fátima e vou agradecer. Estava aqui a procurar a página. Isto é do voluntariado, como podem ver. Os trabalhos de voluntariado. Estamos no mês de outubro, que é o câncer da mama, qual eu tenho participado. Está aqui a família cigana da qual eu ajudo, está aqui neste lado. E depois, quando agradeço, também escrevo, vou ler aqui um trecho, para vocês perceberem. Sim, por favor. Eu aqui em Fátima, isto foi quando eu alcancei o prémio de mérito das mulheres empreendedoras. Eu fui a Fátima e disse: hoje foi dia de agradecer a Deus, a Nossa Senhora de Fátima, e de visitar a nossa querida amiga Graça Marques, que foi uma fotógrafa que eu conheci neste prémio. Uma pessoa especial que tive o privilégio de conhecer no dia que recebi o prémio de mérito. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei, elas foram adversárias dignas e tornaram as minhas vitórias muito mais saborosas. Um sorriso e um abraço sinceros valem melhor que 1000 vezes obrigado. Terás sempre o meu sorriso e recebe agora o meu abraço. Agradeço a Deus pelo que conquistei até agora, mas peço a Ele para me dar sabedoria para conquistar muito mais. À minha família e a todos os meus amigos, um muito obrigado por estarem sempre ao meu lado. A todos os meus inimigos ou invejosos, um muito obrigado por perderem o seu tempo pensando em mim. Eu amo todos vocês. Beijinhos. Tá. O Dia Internacional do Voluntariado, eu também tenho aqui, também agradeço, onde digo: agradeço ao bom Deus por todas as bênçãos recebidas, tenho tido muito mais do que pedi ou esperava ter. Deus, em sua infinita misericórdia, me deu e continuando dando paz, alegria, saúde e amor, coragem. Mesmo quando penso que não tenho nada do que quero, aprendi a ver que isso não é ruim, pois o que eu quero pode não ser bom. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Designer moda Sandra Silva. E agora, vou ler quem é a Rainha do Avental, para vocês perceberem. Mulher, menina, guerreira, anjo do amor, da alegria, da luz, que ilumina todos os que se cruzam no seu caminho. Por trás da mulher guerreira existe uma menina que lutou e sofreu para chegar onde está. Que o anjo do amor preencha o nosso coração, que o anjo da alegria ilumine nosso sorriso, que o anjo da justiça nos alerte sempre, que o anjo da amizade nos ampare com carinho, que o anjo do perdão nos fortaleça, que o anjo da luz nos ilumine e nos mantenha como seus emissários, espalhando luzes por todos que cruzam o nosso caminho. Assim nasceu Sandra Silva
Posso ter rosto de menina, gestos, trejeitos, mas dentro dessa menina se esconde uma verdadeira mulher. Mulher determinada, cheia de garra, com ideias claras e objetivas, que nasceu disposta a concretizar todos os seus sonhos e chegar à reta final vitoriosa. Essa sou eu. Mulher disfarçada de menina, contamos o que vivemos e o que sonhamos, o que vimos e ouvimos, o que ouvimos dizer, o que lemos, o que pensamos, o que tememos e o que sentimos. Contamos e recontamos aventuras, acrescentamos algumas e repetimos muitas outras. Nesse contar, contamos sempre muito mais do que parecemos contar, porque não contamos também a nós. Assim, diariamente reutilizamos esta dimensão fundamental que nos liga simultaneamente à realidade, à imaginação e ao outro. O avental é uma das peças de vestuário utilizadas por algumas das personagens dos contos tradicionais infantis. Quem não se lembra do avental do Capuchinho Vermelho, da Gata Borralheira, da Branca de Neve ou até mesmo do Pai Pinóquio e de tantas outras histórias onde este é um adereço imprescindível, tal como o avental da bruxa. Em O Fuzil Mágico de Hans Christian Andersen. Se puseres no meu avental, nada te fará nada. Fala da bruxa para o soldado. Os bolsos são espaços fechados onde se guardam, preservam ou escondem segredos. Pequenos tesouros cujo valor é muitas vezes essencialmente afetivo. O avental das histórias pretende recriar esse espaço de maravilhoso que se abre para dar acesso a outros espaços, a outros tempos e principalmente a toda a criatividade, muitas vezes encerrada e sem espaço nem tempo para se espairar. A criatividade estimula-se, pratica-se, por exemplo, através do avental das histórias, palavras, chave, realidade, imaginação, escrita. Eu sempre fui o tipo de menina sonhadora, aquela que assistia 1000 vezes a cada um dos contos de fada, usava os velhos vestidos da mãe para se vestir de princesa e criava um mundo de faz de conta na cabeça. Uma criança que vivia no mundo da lua, no mundo dos sonhos da imaginação. Cresci e continuei igual. O meu sonho era somente ser reconhecida como uma grande criadora de moda. E consegui. Certamente, com maestria. Consegui e já vão 3 prémios com a melhor designer de moda portuguesa. Já vem um prémio a caminho do Brasil que chega esta semana, também dado por uma instituição aí do Brasil, de Artes e Letras, que é a COBLAC. E a Luana Barreto também me vai premiar já no início do ano, também. Artes e Literatura também. Maravilha. Olha, eu fico muito feliz de saber que um dos modos, com certeza, que eu acho que é uma das receitas, né, uma das razões também para que esses frutos sejam reconhecidos, é a gratidão. O fato de você buscar sempre agradecer, você fazer da sua fé também uma forma de... Aí, daí, provavelmente vem a sua coragem, a sua ousadia em aceitar os desafios. Sim. Isso realmente é impressionante, porque, com certeza, sem isso, a gente dificilmente consegue avançar com o mesmo empenho, né? Então, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que faz da sua fé também uma mola propulsora. Agora, sabe o que eu acho mais interessante na sua fala também? É que, além da sua fé, além de você agradecer as pessoas que estiveram no seu caminho, que de fato fizeram a diferença, né, para que você também estivesse aqui, como você citou, professores, mestres, pessoas da família. Gostei quando você agradeceu até mesmo os inimigos, porque, de fato, eles nos ajudam mais do que atrapalham, porque são as pessoas, às vezes, que nos mostram que a gente não deve estar em certas mesas, que certos lugares para a gente realmente, nós não pertencemos porque somos melhores do que aquilo, que certos ambientes são tóxicos e que, de fato, não nos merecem, e que, principalmente, nos impulsionam
nos até fortalecem, porque acabam fazendo com que a gente se empenhe ainda mais. Muitas vezes, quem às vezes vem para atrapalhar, para embarrear, para criar algum problema, acaba fazendo com que a gente crie ainda mais força, seja ainda mais criativo nas nossas caminhadas, nos nossos passos, nas nossas estradas, e a gente, num processo de chegada, acaba chegando mais longe, chegando melhor. Então, ser grata sempre e a todos, isso, para mim, realmente foi uma fala brilhante. Já vi outras pessoas fazendo também esse mesmo agradecimento, porque reconhecem que tem gente que, mesmo quando quer lhe derrubar, talvez pela fé, né, a gente acabe tendo mais chances ainda de ser protegido, né? E aí, por isso mesmo, avançamos mais, chegamos mais longe, e aí o resultado vem com muita pompa, muita circunstância, daqueles que, de fato, têm o seu reconhecimento por quem também sabe, né, o que é o valor de uma pessoa que trabalha tanto e que consegue fazer alcançar a sua arte as pessoas que realmente precisam e que fazem um bom uso dela. Olha, você está de parabéns, e eu, claro, já, como falei, renovei meu convite aqui para a gente voltar a fazer uma entrevista para falar sobre as novidades, e fico muito feliz de poder também ter essa oportunidade, nessa parceria com a Rede Sem Fronteiras, de fazermos essa fala, trazermos você aqui para o público de Uma Só Voz, termos esse momento, essa experiência de poder também compartilhar essa história extraordinária. Maravilhosa mesmo. Eu acho que tenho aqui, o que é que eu tenho aqui mais? Eu acho que até tenho aqui outra coisa que eu queria dizer. Agora, para finalizar aqui a parte do livro, eu tenho aqui a dizer uma coisa. Gratidão. Ao longo da minha carreira profissional, nunca esquecerei dos meus primeiros anos de trabalho, os quais foram responsáveis por ensinar as principais bases do conhecimento que me fizeram chegar até aqui, e por isso sou muito grata. Para aqueles que se dedicam no trabalho que realizam, é só uma questão de tempo até verem o resultado dos seus esforços. Foi uma satisfação enorme estar junto deste time de pessoas, formandos, que eu ensino e que me ensinam a cada dia. É com imensa satisfação que agradeço ao incansável esforço de todos os meus colaboradores e colegas formadores. Desta forma, aquilo que parecia impossível se tornou realidade e podemos nos orgulhar de termos feito parte desta equipa. Quero expressar minha felicidade e satisfação a todos os meus familiares e colaboradores que acreditaram neste meu sonho. Abraçaram a causa deste empreendimento e motivam-se a cada dia para lutar mais pelo meu projeto dos aventais exclusivos e pelo meu excelente trabalho. A vocês deixo registado os meus sinceros agradecimentos, família, amigos, conhecidos, formandos, formadores, colegas, diretores das academias, museus, nacional e internacional. Gratidão. E gratidão a você também. Muitíssimo obrigada. Obrigada, por Sabrina. toda essa entrevista, por todo esse momento. Muito obrigada por trazer a nós aqui, fazer a sua voz ser ouvida, por ser voz a quem não tem voz e representar tantas pessoas através da sua arte, fazer tanto pelos outros. Muito obrigada por estar aqui no Uma Só Voz. Obrigada, Rede Sem Fronteiras. Muito obrigada, porque juntos também somos mais fortes. Obrigada e até a próxima. Beijinhos, e a quem nos está a ouvir também. Deus.